Pessoal, eu já vi e revi os lances muitas vezes, são lances complexos, polêmicos, e eu sei que a arbitragem, ela foi protagonista. O Rodrigo José Pereira de Lima, ele é fraquíssimo, falei isso antes do jogo, é um árbitro menor para o tamanho do jogo. Vi que depois do jogo, inclusive, houve um levante de reclamações dos jogadores, do técnico Dorival Júnior, do presidente Osmar Stabile, que quase nunca fala, ele se posicionou, do Fabinho Soldado, e acho que é um posicionamento interessante, porque o Corinthians realmente teve muitos erros contrários. Não consigo fazer um comparativo com outros clubes, né? Porque realmente não acompanho todos os clubes e todos os jogos, a gente acompanha o máximo que pode. Tem muito erro, é uma arbitragem muito frágil essa do Campeonato Brasileiro. Uma gestão que modificou, né? Através do Rodrigo Sintra, que agora caça pênaltis, né, em todos os jogos. Então você vê muito mais a interferência do VAR em lances muito mais discutíveis, ou seja, a polêmica ela existe cada vez mais. Então assim, tá ruim, tá horroroso, tá demais. Então, óbvio que o Corinthians tem sido prejudicado, e a gente fala isso aqui todos os jogos, todos os vídeos, mas eu acho que é meio geral. Enfim, de qualquer forma, falando especificamente desse Inter e Corinthians, é que também Inter e Corinthians nunca é tão simples, né? Porque tem um histórico, tem uma rivalidade, teve o jogo do primeiro turno, em que, como disse o Hugo Souza, né, o Corinthians teve que fazer 6 gols para valer 4, e nesse jogo, especificamente, o Corinthians estava vencendo até o último instante do jogo. E aí dá raiva, né? Dá raiva porque a maneira como essa derrota ela é tirada, essa vitória ela é tirada, ela tem um impacto muito mais doloroso. Né? Mas vamos lá. A gente vai falar da arbitragem, tá? Eu prometo. Mas eu tô aqui para analisar o jogo também. E as circunstâncias da partida. E você que é torcedor do Inter, que está assistindo também, eu às vezes faço aqui para o torcedor do Corinthians entender o diário de um secador, né? Eu analiso os jogos do Inter com o meu olhar de um secador. E um olhar sério mesmo, racional, que é o que eu vou falar agora também. O Inter é horroroso. O Inter é horroroso. O que deve doer mais no torcedor do Corinthians de não ter conquistado uma vitória. Porque o Inter não existe nesse momento. O Inter tá péssimo. Nada funciona no Inter. O Inter não conseguiu criar situações de gol. E, de novo, teve um pênalti a favor. O time que mais tem pênaltis a seu favor no Campeonato Brasileiro. Já são 9. 3 no Grenal. 1 agora. 4 pênaltis nos últimos 3 jogos. E vejam só, ele não ganhou nenhum desses jogos. Isso diz muito, né? Sobre o momento do Inter. Que é o 15º colocado. Só não é o guardião do Z4, porque lá tá o Santos, que empatou com o Grêmio. Porque se o Santos tivesse vencido, seria o Inter. Que tem uma distância ainda significativa do Z4. Mas o que o futebol, o que o Inter tá jogando, não recomenda. Inclusive é menos do que muitas equipes que hoje estão no Z4. Só para vocês terem uma ideia do que vem pela frente. Tem muito campeonato, tá? Tem muito campeonato ainda. Então, o Ramon Dias, ele cometeu o pecado de manter o Bernabéu como titular e não entender que as costas do Bernabéu eles são um convite. Eles são um convite. O Antony é um goleiro que não é o titular, porque o Rocher está machucado. O meio de campo do Inter é um meio de campo que não funciona, não tem nenhum tipo de combate. Ele entendeu que o Oscar Romero, que é um meia, poderia ser volante nesse jogo. Nada fez um gol até que foi bem anulado. O Bruno Henrique, enfim, jogou no Corinthians já há muitos anos, no Palmeiras, mas não é mais o mesmo jogador. O Alan Patrick é um sono danado. O Rafael Borré não tocou na bola. E o Carboneiro ainda tenta uma correria, mas tem uma tomada de decisão um pouco equivocada. Fez o gol de pênalti no final ali totalmente sem confiança. Perna pesada, bola bate no Hugo e entra. Olha, cara, o Inter foi salvo realmente por um milagre, por esse pênalti, por um pontinho somado. Porque o Inter era para ter perdido o jogo. E de que maneira o Inter poderia ter perdido? Porque o técnico Dorival Júnior, ele me estressou nesse jogo. Ele me estressou. Porque ele colocou uma escalação, e eu sei do aspecto físico, e foi inclusive o argumento dele na coletiva. Só que ele colocou uma escalação, cara, que assim, era um convite à tragédia. A escalação do Dorival era tipo assim, cara, joga pra Deus, hoje nós vamos ver o que vai acontecer. Porque eu sei, pode parecer até um pouco simplista, eu sei que o técnico tá lá todo dia trabalhando, ele escolhe os jogadores por conta de um motivo, eu não posso acreditar que foi uma questão aleatória, né? Deixa eu ver quem que eu tenho aqui, não, eu vou com esse cara aqui. Mas a sensação que passa é essa. Cara, quanto tempo o Hugo não jogava? E preciso reconhecer que ele fez um bom jogo, tá? Fez um jogo razoável, um jogo pra ele
para um lateral mediano, para um cara insuficiente, acho que ele fez um bom jogo. E até fez um gol, que foi anulado. Com linhas que a gente discute, a gente questiona, mas vai fazer o quê? Impedimento semiautomático é só no ano que vem, porque a CBF vai chamar caro. E aí a gente tem que ver esse tipo de lance, que a gente olha e fala assim, caramba, estava impedido mesmo? Parece que ele está inclinadinho ali, mas aquelas linhas ali que parecem sobrepostas, aí os caras anulam. Cara, é um desespero, uma ânsia para anular gol no Brasil, que é um negócio de louco. É impressionante. Enfim, o Hugo foi o escolhido como ala pelo Dorival Júnior. Com o Angileri como terceiro zagueiro, o Gustavo Henrique, o André Ramalho segue machucado, e o Kaká. O Kaká.